Disponível o edital de abertura das inscrições para o processo de seleção de alunos regulares para o ingresso do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, do Instituto de Biologia da UFO. As atividades começam no primeiro semestre de 2015. Serão ofertadas 15 vagas para o curso de mestrado acadêmico, destinadas a egressos de cursos de graduação nas áreas de Ciências Biológicas e Agrárias. Os interessados podem se inscrever entre os dias 20 de outubro e 7 de novembro. Mais informações pelos telefones 3225-8640, 3225-8639 ou pelo e-mail bioveg@imbio.ufo.br. O rio Uberabim está com um nível bem abaixo do normal e, segundo o DEMAI, se não chover nos próximos 10 dias, nós teremos uma situação de caos na cidade e também na região. Segundo a previsão do tempo, isso não deve acontecer nos próximos dias. Então, o que fazer? Quais as medidas que devem ser tomadas? E é hoje sobre este assunto que a gente vai discutir um assunto tão preocupante com o professor Samuel Carmo Lima, que é geógrafo da saúde. Aliás, é uma profissão que a gente não ouve muito falar, geógrafo da saúde, ou seja, pegar as coisas da geografia e trazer para a nossa realidade, para a saúde do ser humano, como essa situação que a gente está vivendo agora, né, Samuel? Boa noite. Esse é um bom exemplo de que a doença e a falta de saúde vem de fora e não vem de dentro. Né? Quando se pensa em saúde, o pessoal pensa logo na doença, pensa no corpo que está doente e normalmente o médico vai olhar para dentro desse corpo para ver o que está de errado dentro dele. É preciso olhar também para fora, para saber o que está errado fora que está produzindo a doença. Existe uma ideia que diz assim, de que adianta curar o indivíduo e devolvê-lo para o lugar que o adoece? Quer dizer, não adianta curar a pessoa se lá fora também tem as coisas. Então, e essa situação cai muito bem na sua profissão, né? Essa falta de chuva, umidade relativa baixa, os rios secando, quer dizer... E finalmente, eu acho que por causa dessas consequências, a população agora, infelizmente só agora, começa a se atentar mais para isso. Por que que isso acontece só nos momentos difíceis? Só nos momentos em que o ser humano começa a adoecer? Nós estamos numa situação de crise, né? Crise de falta de água. Né? É engraçado que em São Paulo, já desde o início do ano, desde o ano passado, né, eles estão às voltas com esse problema. E só agora que nós estamos chegando a ver uma possibilidade, inclusive, de racionamento de água. Significa que a situação chegou até nós. Né? Nesse momento de crise é preciso fazer alguma coisa para atenuar, para amenizar o problema. Né? Então é isso que a gente precisa pensar. O que cada um de nós pode fazer, o que o DEMAI pode fazer para evitar que a crise seja maior ainda e que a gente possa sofrer um racionamento de água. Bom, a gente tem observado bastante, principalmente as redes sociais, e a gente tem visto que várias pessoas começam a postar fotos de situações alarmantes. Né? A nossa diretora de TV, inclusive, foi recentemente no Rio Claro e postou uma foto de que o Rio Claro está secando, peixes morrendo. Recentemente também o Rio Bagagem, a gente viu uma foto que parece a foto de fim de mundo, rio seco, né? O Uberabinha também nessa mesma situação. Por que isso está acontecendo? As pessoas falam que seria a época mais quente, mais grave dos últimos tantos anos que eu nem lembro. E como é que é isso? Explica isso para a gente. Nós temos uma situação de crise que ela não é nova. Né? Quando a gente fala, estamos com uma temperatura recorde dos últimos 50 anos. O que é que isso significa? Significa que a situação é crítica, que as temperaturas são realmente muito altas. Mas há 50 anos atrás foi maior do que agora, porque senão o recorde seria mais antigo ainda. Né? Ué, o que aconteceu 50 anos atrás? Né? Dizemos assim, não, mas a umidade relativa do ar está muito baixa. Né? É o recorde dos últimos 30 anos. Significa que há 30 anos a situação esteve pior do que agora. Isso nos faz entender que há ciclos, né? Ciclos na natureza e que as temperaturas são elevadas por um certo tempo, depois elas baixam novamente e que a quantidade de chuva aumenta num determinado período, a gente tem inundações e tal, e em outro período temos seca. Isso são ciclos da natureza. Isso significa que agora seria um dos ciclos e que de forma natural isso é até normal. Normal, a gente precisa entender que é normal. Né? A gente não pode colocar 100% na culpa
do ser humano. Do ser humano e ajuda. E da degradação ambiental. Entretanto, a degradação ambiental que estamos produzindo ajuda a agravar a situação. Quer dizer, se temos um ciclo em que a situação é crítica, é grave, e aí junta toda a degradação que temos de desmatamento, de degradação de nascente dos rios, os rios vão secando realmente. Plantamos até a margem do rio, não protegemos o rio com a mata ciliar. As áreas de preservação permanente, as reservas legais das propriedades, às vezes estão completamente destruídas, e o Ministério Público vai cobrando do proprietário rural isto. Ele acha que não tem sentido, a propriedade é dele, ele tem que plantar em tudo. Não. Se a gente não ajudar, nesses momentos de crise a gente vai sofrer, e é a situação que estamos agora. Pois é, e já que o homem, mesmo sendo um ciclo natural que acontece de anos em anos, já que o homem tem sim uma ponta de culpa, porque ele acaba ajudando por causa desses fatores a piorar a situação, o que fazer diante disso? Para a gente não sofrer, aí entra um pouco da sua profissão, né? O que a gente pode pegar da geografia atual e trazer para a nossa saúde para melhorar essa dificuldade, o calor, a falta de água, porque a gente já vê vários bairros com falta d'água em Uberlândia e região, e a gente não vê previsão de chuva. O que a gente faz, então, Samuel? Vamos começar por aquilo que a gente não consegue fazer. Por exemplo, ciclo de El Niño e Laninha. Muita gente já ouviu falar sobre isso. Isso significa um aquecimento das águas do Pacífico. Quando as águas do Pacífico se aquecem, e isso perdura por um período de 3 a 7 anos, nós temos maior umidade no planeta e, sobretudo, no continente americano, e isso produz muita chuva, inclusive com inundações, com enchentes, né? Esse fenômeno a gente não tem como controlar. Por outro lado, num outro ciclo, é o ciclo Laninha, que as temperaturas se resfriam e temos menos umidade disponível, menos chuva e mais seca. Esse fenômeno a gente não tem como controlar. Então, esse ciclo natural ele vai produzir efeitos e a gente não controla. Agora, a gente pode amenizar esses ciclos, né? Outro ciclo importante, a gente tem o ciclo de atividade solar mais intensa e outro período de menos intensidade dos raios solares, das manchas solares, da atividade solar. Isso também significa menor temperatura. Isso a gente não controla. Não tem condição de controlar. Mas a gente pode amenizar os efeitos, né? Então, nesse caso da crise, ela é pedagógica, porque se não fosse essa crise, talvez a gente não fizesse nada e a gente continuaria degradando, poluindo e criando mais problemas ainda para a natureza e para nós mesmos. Então, é pedagógico, é esse momento. E atitude? É preciso ter alguma atitude. Pois né? O que individualmente cada um pode fazer, só para a gente encerrar, respondendo essa pergunta? Cada um pode, por exemplo, exemplo, reduzir o seu consumo de água na sua casa. Porque se eu reduzo o consumo da minha casa, há mais água disponível para todos. Se todos reduzirem um pouco, esse pouco vai ser suficiente para amenizar um pouco a crise. Lavar quintal com mangueira d'água, nem pensar, isso não tem sentido, né? Aliás, acredito que deveria ter leis para que multassem pessoas que gastam de forma desordenada a água que a gente precisa para beber, para viver. E eu acho que não é o objetivo lavar a calçada com água. É muito discutível essa ideia da punição, né? Porque a gente tem multas de trânsito maiores e as pessoas continuam bebendo, continuam dirigindo e matando muita gente. Ou seja, aumentou o preço da multa e não resolveu muito. Então, é preciso repensar um pouco que tipo de educação a gente tem que dar para o povo e para a sociedade para a gente poder viver melhor, para a gente ter mais educação ambiental, mais educação para o trânsito. Mas não acredito que é a multa, né? A gente tem que achar um caminho. Existe uma ideia de educação ambiental que ela não está funcionando. A gente está fazendo educação ambiental, a gente está ensinando as crianças, achando que as crianças vão ser o futuro de amanhã, só que o nosso exemplo é muito mais forte do que as nossas palavras. E essas crianças vão fazer exatamente o que nós estamos fazendo, porque o nosso exemplo é mais forte. Então, a gente tem que repensar a forma de educação ambiental também. Okay. Tá certo. Samuel, infelizmente o nosso tempo acabou, um assunto muito polêmico, já que nós estamos passando por uma situação muito caótica e a gente vê a previsão que a coisa pode piorar. Você já me disse que deve chover lá para o dia 25, né, de outubro, então
pelo menos é um bom sinal de que no fim do mês deve vir uma chuvinha por aí. A gente espera com muita ansiedade essa chuva. E você vai voltar mais vezes aqui para a gente continuar falando desse assunto, que é um assunto realmente muito importante. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite. Obrigado, Samuel. Um abraço, boa noite para você também. Obrigado. E não saia daí, depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já, já.